Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A maior covardia contra Carla Zambelli e a direita do nosso país acaba de ser confirmada. O ministro Dias Toffoli deu seu voto e o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para poder condenar a deputada Carla Zambelli no julgamento que pode levar à perda de seu mandato. Outras pessoas outros deputados como Daniel Silveira, Deltan Dallagnol e agora o deputado Marcel Van Hatten estão todos na linha, todos para poder seguir o mesmo caminho que Deltan Dallagnol e, pelo que estamos vendo aí, os outros deputados, porque é isso que a direita e por isso que a esquerda tem se movimentado tanto. Estamos trazendo todos os dias e falando a mesma coisa, porque é isso que eles querem nesse momento. Tirar qualquer vestígio, qualquer pessoa da direita que possa atrapalhar os planos da esquerda para 2026. O ministro Dias Toffoli antecipou seu voto pela condenação, mesmo após o pedido de vista do ministro Nunes Marques, o que consolidou a maioria do plenário. Ou seja, eles não respeitaram nem mesmo um outro ministro do Supremo Tribunal Federal e já deram a condenação. Além de Toffoli, os ministros Gilmar Mendes, relator do caso, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin também votaram pela condenação. Em seu parecer, Gilmar Mendes sugeriu uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, além de cassação do mandato após o trânsito em julgado da decisão, posição que foi acompanhada pelos demais ministros que já votaram. Ainda restam os votos de Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e André Mendonça, além de Nunes Marques, que pediu mais tempo para analisar o caso. O processo, que tem origem em um episódio lá no dia 29 de outubro de 2022, vésperas do segundo turno da eleição presidencial, e que, gente, deu o que falar e que muitos analistas, juristas e principalmente pessoas da direita, um dos motivos de Bolsonaro ter perdido as eleições, e que nós já sabemos o verdadeiro motivo, mas um dos motivos de Bolsonaro não ter tido mais votos foi esse episódio fatídico aí, chocou mesmo, pegou todos de surpresa, próximos às eleições. No caso, a Zambelli foi flagrada armada atravessando uma faixa de pedestres enquanto perseguia o jornalista Luan Araújo após ser atacada. E recentemente Zambelli veio a público e disse que se sente abandonada por Jair Bolsonaro. Só que Bolsonaro já disse lá no começo do seu mandato, lá em 2018, 2019, que se ele fosse abraçar todos que precisam de ajuda, ele não seria presidente. Ele teria que ser algo do tipo, igual o Alexandre de Moraes, algum outro cargo na política a não ser de presidente, que deveria e deve cuidar do nosso país. Ela disse o seguinte: não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade dele no momento que mais precisavam. Ela disse que se sente abandonada, mas não é isso que está acontecendo. Bolsonaro já disse que se ele for, gente, ficar aí dando a mão, não no sentido de abandonar a pessoa, mas ele tem outras responsabilidades e cada um arque com o que está passando. Nesse momento que ele está passando, eu não vi Carla Zambelli, eu não vi Joyce Hasselmann, eu não vi outras pessoas que disseram que ele traiu, que ele abandonou lá junto com ele nos discursos durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E aí é que mora a grande verdade, se assim podemos dizer, sobre tudo que está acontecendo. Então todo mundo quer atenção, mas todo mundo quer o Bolsonaro também. E ele não consegue dar essa atenção para todo mundo, porque ele também está sofrendo muito com esse processo. O STF não poupou nem mesmo o Daniel Silveira, que já mostramos. O ex-deputado sofre mais um revés, gente. O Supremo manteve a prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, negando mais uma vez um pedido de defesa para que ele pudesse responder em liberdade. A decisão reforça o cerco judicial contra o ex-parlamentar, conhecido por sua postura combativa contra o ativismo judicial e os excessos da corte. Lembrando que nem ele e nem outros deputados e senadores, na época, tinham noção do poder que Alexandre de Moraes estava e tem na mão.
falaram demais, excederam, né, em todas as suas posturas. Devemos combater sim o judiciário, principalmente Alexandre de Moraes, mas devemos combater sim com o apoio do povo, através das mídias, mostrando a verdade, porque assim conseguiremos, nas próximas eleições, colocar deputados e principalmente senadores para frear de vez o que está acontecendo. Mas ele, né, na ânsia de tentar fazer tudo sozinho, ele acabou levando a pior. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso e principal responsável pelas medidas contra Silveira, justificou a decisão alegando que o ex-deputado teria descumprido regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Moraes, o político não apresentou uma argumentação minimamente plausível para se defender das acusações. Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão, sob a acusação de ameaças ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência contra ministros do STF. E tudo isso culminando na mais nova pesquisa para 2026, que apresenta 6 cenários e situações aterrorizantes para a esquerda no próximo ano. A situação eleitoral da esquerda piora a cada dia e a pesquisa eleitoral realizada mostra que Lula continua em queda livre e não tem ninguém que substitua de maneira competitiva. Por outro lado, Jair Bolsonaro sobe a cada dia que passa e as alternativas da direita aumentam, porque temos aí Nicolas Ferreira, que não pode se candidatar ainda, mas temos Nicolas para defender o país, temos o Tarcísio de São Paulo, então alguns nomes ainda se apresentam para defender o povo brasileiro. O Instituto GERP, que realizou a mais recente pesquisa entre os dias 22 e 27 de março, fez 2.000 entrevistas. A margem de erro é de 2,24 e mostrou um cenário claro. A esquerda, meus amigos, arrancam os cabelos. O primeiro cenário mais importante de todos é que Jair Bolsonaro do PL tem 41%. Lula aparece com 26%, Ciro Gomes com 5%, Ratinho Júnior, filho do Ratinho, com 5%, Pablo Marçal com 4%, Romeu Zema, 3%, Ronaldo Caiado, 3%. E aí, esse cenário aí que estamos permeando é o cenário mais justo de todos, porque sabemos que a eleição passada, como disse o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, eleições não se ganham, se tomam. Então esse seria o melhor cenário desde a última eleição, e nós sabemos que existe sim um plano para definitivamente tirar Bolsonaro, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Deltan Dallagnol, o Marcel Van Hatten e jornalistas, youtubers e qualquer um que se intrometa no caminho da esquerda nesse momento. Já eu volto, compartilhe, divulgue e mostre a mais pessoas, porque já voltamos com muito mais informações.